Olá amigo, olá amiga, graça e paz seja convosco. Tudo bem com você? Começa aqui mais uma mensagem do projeto Tetelestai, Vozes no Deserto. E hoje trazendo uma história que, ao meu ver, é uma das histórias de maior prova de fé de toda a Bíblia. E no Antigo Testamento é a maior expressão do caráter de Deus e do caráter de seu amor por nós. E um ato que viria a prefigurar logo mais no cumprimento da morte do Filho de Deus. Estou falando para vocês a respeito da prova de fé de Abraão. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe juntamente conosco no capítulo 22 de Gênesis. Nós vamos ver essa história, uma prova linda de fé, ao mesmo tempo assustadora, que pode parecer a um primeiro momento um pedido ilógico, irracional da parte de Deus, mas que tem um significado profundo e espiritual que pode ser aplicado para mim e para você nos dias de hoje. Bom, Gênesis capítulo 22 diz o seguinte: depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá ofereça seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu vou lhe mostrar. Perceba o seguinte, irmãos. Abraão esperou muito por esse filho. Esse é o filho da promessa que Deus havia prometido para ele. É bem verdade que Abraão acabou se antecipando e tentando, entre aspas, ali, ajudar a Deus, dando uma forcinha, tendo um filho antes de Isaque com a sua serva Agar. Abraão foi ali precipitado, não soube esperar o tempo de Deus, agir na sua vida. E por esse ato, ele acabou pagando um grande preço ali, Ele teve que mandar essa serva embora. Ela vagueou no deserto, só não ficou desamparada por causa da misericórdia de Deus, que mandou um anjo para lá, até ela e cuidar dela e dar um lugar para ela ficar. Então você vê que Abraão, ele é o patriarca de várias religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Porém, ele é um homem falho, ele era um homem que tinha defeitos, que tinha falhas de caráter, mas ele deu um exemplo acima de todos os que nós encontramos na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, que foi o que? Não negar o seu único filho. Então Abraão, aqui no verso 3, já nós temos que ele se levanta de madrugada e ele já chama seus servos, arruma seu jumento, arruma suas coisas e chama também seu filho Isaque, e fala: olha, nós vamos até a terra de Moriá, 3 dias de caminhada. E eu fico me perguntando, o que será que Abraão pensou nesses 3 dias, Ele deve ter refletido muito, sobre a sua vida, ele deve ter refletido muito nas suas atitudes, como ele tinha sido injusto com Deus, que Deus tinha abençoado ele de tão grande modo, mas nas horas, sempre que Deus dava uma prova para ele, ele vacilava, E também, talvez não seja assim também na nossa vida, na minha e na sua vida hoje. Talvez hoje nós tenhamos recebido tantas bênçãos de Deus, incontáveis. Nós somos tão agraciados pelo que Deus tem feito por nós, mas parece que lá na hora da aprovação, na hora ali que é para nós realmente mostrarmos que nós estamos do lado de Deus, nós acabamos vacilando, assim como fez Abraão. Abraão mentiu 2 vezes, quando ele estava diante de uma situação que ele estava com medo de perder a própria vida. Falou que a sua mulher era sua irmã, ficou com medo do rei quiser se apropriar da sua mulher e matar ele. Então, por 2 vezes ele acabou vacilando nisso. Como eu disse, acabou vacilando também na questão da sua fidelidade com a sua esposa, Teve uma filha ali com a sua serva. Ou seja, Abraão, ele tinha defeitos. Era um homem como eu, como você. Um homem do povo, Como nós dizemos popularmente. Mas Abraão, ele sabia que Deus tinha pedido para ele algo muito sério. E ele se sentia na obrigação de cumprir esse dever, porque era a prova de fé dele. Então ele junta essas coisas, junta os seus servos, junta seu filho e vai nessa jornada de 3 dias até o Monte Moriá. Quando ele chega lá no Monte Moriá, aqui no verso 6, Abraão coloca a lenha do sacrifício nos ombros do seu filho Isaque. E ele levou uma tocha de fogo e uma faca. E assim os dois caminhavam juntos. E Isaque disse
Abraão, seu pai. Meu pai. Aí Isaac responde, que é meu... Abraão responde, que é, meu filho? Aí pergunta-lhe Isaac, temos lenhas e fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Perceba que aqui até então, Abraão não tinha explicado a situação para Isaac, né? A escritora cristã, Ellen White, comenta que Satanás, quando Abraão teve essa revelação, esse pedido de Deus através de um sonho, colocou a inculcar coisas na cabeça dele que Deus não ia pedir uma coisa dessa, né? Que Deus não ia pedir para ele tirar a vida do próprio filho dele. Ele poderia ser lembrado como Caim, né? Alguém que tirou a vida de um membro da própria família. E ele começou, né, a se questionar, né? E o inimigo ele tentou, né, por mais de uma vez, né, confundir ali Abraão em seus sentimentos, né, em seu apego que ele tinha pelo seu filho, era o seu amado filho, né? Até porque Ismael, que era filho de Agar, já tinha ido embora, né, naquela altura. Mas Abraão ele não sucedeu. Ele conhecia a voz de Deus, por isso ele tinha certeza de que Deus tinha pedido aquilo realmente para ele. E quando chega ali aquele momento, né, Isaac começa a questionar, uai pai, cadê a ovelha? Nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a faca, nós temos aqui a lenha, mas está faltando o principal, o cordeiro, né? E Abraão ali, imagino eu, com sua voz embargada, ele diz, aqui no verso 8, Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E eles continuavam andando juntos. Quando chegaram ao local indicado, então Abraão chega lá e constrói seu altar, monta ali a lenha, monta ali o fogo, e ele então informa, Isaac, né, que Deus tinha pedido para Isaac ser o cordeiro do sacrifício. Imagina eu também o papel de Isaac ali, um jovem, né, com ali aproximadamente 17 anos, ele recebendo ali a informação que ele vai ser sacrificado, né, no lugar do cordeiro. Talvez, se fosse um jovem dos dias de hoje, né, se rebelaria e falaria assim, papai, você tá ficando louco. Eu morrer, eu sou tão jovem, eu quero ainda ter uma família, eu quero me casar, tenho muitos planos pela frente, muitos sonhos. Mas Isaac, ele não questiona. Perceba, amigos, que semelhança com o pedido que Deus fez para Cristo lá no Jardim de Getsemane. Cristo, ele, por sua própria natureza humana, ele pede para o Pai, Pai, se possível passe de mim esse cálice, porém não faça a minha vontade, mas a tua. Isaac não queria morrer, é lógico, mas ele foi submisso à vontade do Pai. Assim como Cristo também não queria morrer, mas ele foi submisso à vontade do Pai. Perceba, irmãos, que muitas vezes na nossa caminhada cristã nós vamos nos questionar, nós vamos ter dúvidas se esse é o caminho mesmo que nós devemos andar. Mas nós devemos nos lembrar tanto de Abraão, que foi infiel ao seguir o propósito que Deus lhe havia pedido, tanto de Isaac, que não questionou a vontade de Deus para a sua vida. Perceba que lição magnífica para nós hoje. Se nós vivêssemos talvez um pouco mais como Abraão e um pouco como Isaac, nós teríamos o reconhecimento das bênçãos de Deus em nossa vida. E ali nós chegamos no ato culminante ali, no ato mais dramático da situação. No verso 9. Então, Abraão amarrou Isaac, seu filho, Isaac, e o colocou no altar, em cima da lenha. Depois pegou a faca para sacrificar o seu filho. Então ele ergue o cutelo. E quando na sua mente, no seu coração, já toma a decisão de sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz, a voz da provisão de Deus. Deus manda um anjo. E perceba aqui no verso 11. Nesse momento o anjo do Senhor gritou do céu, Abraão, Abraão. E ele responde, aqui estou. Então o anjo disse, não toque no rapaz nem lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou nem mesmo o seu amado filho, o seu único filho. Perceba, irmãos, que paralelo magnífico. Lá no Moriá, Abraão, um ser humano como eu, como você, ele teve uma força descomunal para cumprir o propósito que Deus havia feito na vida dele. Um pedido de fé que a escritora Ellen White, ela comenta que não somente para as sucessivas gerações esse seria um exemplo de fé, mas também para os mundos não caídos, os mundos que não caíram em pecado. Eles viram
a prova de amor de um pai que estava disposto a tirar a vida do próprio filho em amor, em obediência ao único e verdadeiro Deus. Perceba que muitas vezes Deus faz pedidos para nós que aos olhos humanos são ilógicos, irracionais, mas nós temos que ter os olhos da fé, assim como Abraão. Amigos, por diversas vezes nós vamos nos encontrar em dilemas, em situações paradoxais, em situações que nós talvez não sabemos o que fazer. Mas assim como Abraão, nós devemos exclamar que Deus vai prover para nós uma saída. Deus vai prover para nós uma solução. Que eu e você possamos ter essa certeza. Que nós possamos ter a certeza de que Deus, assim como Abraão, ele não recusou o seu único filho, o seu filho unigênito, como está lá em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Moriá, Deus interviu, poupando a vida do filho de Abraão. Porém, no Calvário, Deus não poupou a vida do seu próprio filho, porque era a única maneira para que eu e você possamos ser redimidos e ter nossas vestes lavadas e purificadas pelo pecado que nós cometemos, pela natureza pecaminosa que nós possuímos. Que você possamos ter essa certeza, que Deus proveu para nós uma saída. Jesus Cristo é o nome dele. Que você possa ter paz nessa semana, que você possa ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. É essa a nossa mensagem. Fique com Deus e até a próxima.